Oi, gente, então, que saudade de fazer esse bate-papo popó, esse negócio mais tranquilo, sem muita pauta, sem muita coisa atravancando aqui os vídeos. Na verdade, a gente tá tão tranquilo, mas eu tenho muita coisa para falar. Eu queria conversar com vocês sobre vários assuntos. Eu tive que selecionar alguns, porque senão a gente ia ficar conversando aqui nessa sexta-feira braba até meia-noite. E ninguém ia me aguentar, né? Eu queria que vocês me dessem uma opinião sobre o que vocês acham da gente abrir aqui no canal uma série de revisões de livros de adultos para crianças. O que eu percebi? Quando eu era criança, eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu tô meio que descontando as frustrações de não ter tido isso com o meu filho. E eu acho que foi por isso que eu comprei essa edição maravilhosa, linda, perfeita das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu postei lá no Twitter, todo mundo ficou louco, e aí eu percebi que eu acho que esgotou na Amazon. Mas eu vou deixar o link aí, vai que se muita gente clicar em Estou Esperando, a Amazon coloca de volta em estoque. Essa edição primorosa, com desenhos. Enfim, eu estou completamente apaixonada. E aí, nesses vídeos mais curtos, a gente daria indicações sobre livros para ler para as crianças mesmo. E, sei lá, deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Eu já comprei alguns livros e o meu filho vai ter que ler por livre e espontânea pressão. E o segundo assunto é sobre o nosso clube de leitura, que eu já falei aqui várias vezes. Esse é o segundo livro que nós estamos lendo. Agora estamos na saga de ler Guerra e Paz do Tolstói. Esse aqui é só o primeiro volume, na verdade são dois volumes desse. A nossa missão é ler em média 100 páginas por semana, então nós já começamos. Segunda-feira você teria que ler 140 páginas mais ou menos até domingo, e isso seria todas as semanas até a gente terminar a leitura dos dois volumes. Eu criei um grupo no Telegram para podermos conversar melhor sobre a desenvoltura da leitura, para a gente conseguir postar lá as partes que a gente achou mais legal e incentivando as outras pessoas a lerem. Eu estou super atrasada, eu preciso confessar, mas até domingo eu pretendo usar esse final de semana para adiantar até a página de 140. Eu sei que são várias edições diferentes que as pessoas têm, então lá no Telegram eu expliquei direitinho como é que a gente vai fazer para quem tem edições diferentes dessa que eu tenho. E o último, por fim, o deletério assunto que eu queria falar, não menos importante, é que eu queria esclarecer algumas pessoas me perguntando sobre qual que é o meu posicionamento político. Se eu sou anarcocapitalista, se eu sou conservadora, se eu sou liberal, se eu sou lavete, sei lá, as pessoas estão inventando os nomes mais possíveis do universo para conseguir distinguir os tipos de corrente filosófica e de pensamento que existe dentro da direita. Então, para quem acompanha o canal, acho que já ficou bem claro que eu sou de direita, mas qual corrente específica tá meio nebuloso, até porque eu não sei. Eu não tenho ideia. Tem só 6 anos que eu estudo filosofia política. E assim, eu não trabalho com isso profissionalmente. Então, eu não fico 8 horas por dia dedicada a estudar Kant, por exemplo. Então, eu acho que, sei lá, tem muito tempo ainda para eu estudar, para eu decidir o que, que eu realmente penso, para decidir o que é certo, o que é errado. Eu tô nova ainda. Eu acho que gente nova tende a ter certeza sobre as coisas. É a hora que chega lá no final da vida e descobre que tudo que tinha pensado até então estava errado. Então, a resposta é eu não sei o que eu sou. Mas quando eu entrei em contato com essa pesquisa aqui, que a Fundação Perseu Abramo, que é financiada pelo Partido dos Trabalhadores, fez nas periferias de São Paulo, eu percebi que o meu posicionamento político e de vida é muito parecido com o posicionamento que está descrito aqui. O que não é nenhuma surpresa, porque o que está descrito aqui nessa pesquisa de forma muito clara, é o que pensa a maioria esmagadora dos brasileiros. Então, se você vive dentro de uma bolha, se você vive no seu condomínio em Pinheiros, em São Paulo, se você é um cara de classe muito alta, ou que está vivendo dentro de uma bolha porque você escolheu viver dentro de alguma bolha ideológica, seja lá qual ela seja, por favor, abra essa pesquisa e descubra o que o brasileiro médio está pensando. Por que eu falo que se você vive numa bolha? Porque se você não vive numa bolha, você vai ler essa pesquisa e você só vai constatar aquilo que você realmente imaginava que permeava o imaginário brasileiro. Então, como eu disse, foi financiada pelo Partido dos Trabalhadores essa pesquisa. Em 2016, salvo engano, quando a Haddad perdeu o primeiro turno
da campanha para a prefeitura lá de São Paulo, para o Dória. Então a esquerda ficou meio assim, meu Deus do céu, o que vamos fazer? Como assim? O Haddad perdeu para o Dória e tal. E o PT pagou essa pesquisa para descobrir o que, que o pobre pensa. É basicamente isso. Então eles vão explicar que eles fizeram essa análise amostral nas regiões de periferia, eles entrevistaram pessoas com faixas salariais, que ali para São Paulo seria uma faixa salarial de baixa a média, e eles descobriram o que nós sempre soubemos, que a gente sempre soube. Eles descobriram que a maior parte das pessoas são evangélicas, neopentecostais ou outras religiões. Na verdade, outras religiões aqui devem ser outros tipos de evangélicos. E a maior parte dessas pessoas votou no PT de 2000 a 2012, mas não votou no Haddad nas eleições municipais de 2016 e não votou na Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2014. Lembrando, isso aqui a gente está falando de São Paulo, mas eu acho que se essa pesquisa for feita no resto do país, a gente não vai achar muita variação aí não. Uma coisa ou outra deve ser diferente, tipo a predominância da religião evangélica. Pode ser que no interior do Nordeste a religião seja predominantemente católica ainda, mas em grandes centros e grandes centros urbanos, periféricos, com certeza esse cenário aqui vai ser repetido. Eu achei a amostragem deles bem boa e o desenvolvimento da pesquisa foi lá perguntar o que, que o pobre de São Paulo pensa. E eles descobriram várias coisas. Essa pesquisa é muito extensa. Eu ia fazer um ponto a ponto com vocês de cada coisa que eles descobriram, mas eu descobri que a gente ia ficar conversando muito aqui. Então, eu selecionei algumas coisas aqui. A primeira coisa que eles descobrem é que as pessoas não têm essa noção distinta de direita e de esquerda. Na verdade, as pessoas não falam sobre política, elas não pensam sobre política. No máximo, elas estão preocupadas com o vereador que vão votar nas próximas eleições municipais, porque é do vereador que elas vão cobrar vaga em creche, vaga em escola, buraco para asfaltar, enfim. Elas têm mais esse contato com as eleições municipais, tendem a ignorar as eleições estaduais. E o governo federal é uma coisa meio difusa, assim, que às vezes aparece, às vezes não aparece, mas de uma forma geral elas são focadas mais nas eleições municipais. Aí tem essa frase aqui que eu achei sensacional, velho. Direita é alguém direito, correto. Esquerda é quem vive reclamando. Eu acho que a direita é quem está no poder e a esquerda é a oposição. Então, quando me perguntarem por que eu sou de direita, eu vou responder assim: é porque a esquerda é quem vive reclamando. Eu achei genial. E ao passar assim por todos os aspectos de vida, de cultura, de política que essas pessoas pensavam, eles vão concluir coisas muito interessantes. A primeira conclusão é que o discurso marxista não conseguiu sair da bolha ainda, pelo menos no Brasil. Então as pessoas não se enxergam como classe trabalhadora e burguesia. Elas não enxergam uma rivalidade entre trabalhador e patrão. Outra coisa, o inimigo é o Estado. Então, assim, Getúlio Vargas fez tudo o que fez a partir lá de 1930 para conseguir transformar o Estado nesse paizão, mas os brasileiros continuam enxergando o Estado como um inimigo, graças a Deus. Então, o Estado não cumpre seu papel, você paga imposto, você tem o direito de cobrar, mas o Estado não entrega de volta o que ele deveria integrar. A relação clientelista aplica um sentido de gestão privada de eficiência. Meu Deus do céu. Aí eles vão se perguntar, né? Se as pessoas não se orientam pelos valores marxistas de luta de classes, se elas não se orientam pelo que o Estado poderia fornecer para elas, então como, meu Deus do céu, que as pessoas estão orientando seus valores? E a conclusão é simples. As pessoas orientam seus valores baseados no discurso de mérito. Então, para ser alguém na vida, você vai ter que ter trabalho e esforço. Se eu, que vou para a igreja, que trabalho, que crio os meus filhos, me esforçar bastante, eu vou me dar melhor do que o meu vizinho, que é um bêbado que fica tomando cachaça o dia inteiro e que bate na mulher. É claro, é assim que as pessoas pensam. Elas acham que se elas se valorizarem o suficiente, se elas forem à igreja, então Deus ajuda quem cedo madruga, se elas empreenderem, se elas estiverem livres das amarras do Estado para fazerem o que elas querem fazer, elas vão se dar bem. Ah, empreendedorismo. Muitos desejam ser empreendedores. Cara, a essência do brasileiro.
Você tem que ter fé, você tem que pedir para Deus, você tem que fazer por si mesmo. Essa noção de empreendedorismo, de individualismo, um sinal de que esse coletivismo, esse câncer, ainda não dominou os brasileiros de forma geral. Então, quando o filho da mãe que está dentro de uma igreja neopentecostal e ele consegue ir para uma faculdade federal fazer ciências sociais e lá ele vai ter contato com a ideologia marxista e ele volta para a favela e ele volta tentando convencer a mãe dele de que ela é uma oprimida porque ela é negra, ela é pobre, aquele discurso não vai passar aquela bolha, porque todo mundo vai rir, ninguém acredita nisso, porque a mãe desse menino sabe que ela batalhou muito para chegar onde ela chegou e que ela não dependeu de ninguém para fazer isso. A família ainda continua sendo o grande alicerce e a solução para os problemas individuais e coletivos. Então, eles colocam bem forte aqui, ó, visão liberal. A crise ética da sociedade não é um problema estrutural, mas de ordem individual que se resolverá pela educação no âmbito privado, familiar. A família é a base de tudo, é alicerce para você ser alguém na vida. Na sociedade, a família não está sendo muito importante, as pessoas não estão valorizando. Falta de respeito, falta de humanidade. As pessoas precisam pensar mais em si. Elas são muito individuais, né? Então, assim, a família continua sendo a base, porque é o que as pessoas veem. As pessoas veem que pessoas que têm família, pessoas que têm referência familiar, pai, mãe, vó, avô, não importa quem seja, são pessoas que se dão bem. E, gente, se dar bem no contexto periférico é não morrer simplesmente. A pessoa vai ficar milionária. Ela vai chegar nos 40 anos, vai conseguir constituir família. Então elas veem que as pessoas que têm família têm um êxito maior. Então é claro que elas vão valorizar a família. Até bandido valorizar a mãe. Enfim, as conclusões são: não há luta de classes, o inimigo é o próprio Estado e é eficaz e incompetente, a dimensão da vida pública é muito rarefeita e quase sempre a noção de público é tratada como sinônimo de aquilo que é de graça. Em muitos casos, a visão de mundo é formada não se espelhando entre aqueles que pertencem ao mesmo grupo, ou seja, as pessoas não são marxistas, mas entre aqueles que pertencem ao grupo onde esses indivíduos almejam chegar. Então, as pessoas não se enxergam como pobres, elas não se enxergam como massa de manobra, elas se enxergam pessoas que vão chegar aonde elas almejam chegar. A ascensão social está relacionada à coragem, ousadia, disciplina. É tratada como um resultado individual derivado de força de vontade. A lógica mercantil está presente mesmo na interpretação dos direitos trabalhistas e benefícios sociais. Há uma busca por identificação de histórias de superação e sucesso. Vou mencionar Lula, Silvio Santos, João Dória como exemplos, que são pessoas que vieram do nada e conseguiram fazer os impérios que fizeram. Os estudos continuam sendo importantes, um elemento fundamental. A igreja continua sendo um elemento fundamental. Então, existe um sucesso neopentecostal, porque as igrejas neopentecostais constituem uma comunidade, constituem um senso de família, constituem um sentimento de pertencimento que às vezes as pessoas não encontram em outros lugares. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então, assim, se você consegue conversar com pessoas fora da sua bolha, você consegue perceber que isso aqui é muito verdade. E eu diria que o meu pensamento, a minha orientação política, está muito dentro do que essa pesquisa concluiu aqui. Eu penso muito na média do que pensa o brasileiro, no final das contas. Então, eu não estou fora da curva. Eu estou pensando como a maior parte dos brasileiros está pensando. Apesar de, às vezes, me sentir um peixinho fora d'água assim, no final das contas, a gente não tá fora, não tá fora do rumo, a gente não é ninguém fora da curva e tudo, a gente pensa mais ou menos do jeito que as pessoas pensam e a gente só vai buscar uma fundamentação mais sofisticada para conseguir descrever aquele sentimento que está dentro do nosso coração de uma forma geral. É isso, eu acho que eu queria falar sobre o bate-papo Pocó era isso. Ah, e eu quero, de novo, gente, recomendar aquele curso de filosofia liberal que eu já tinha recomendado em outros vídeos, do professor Leonardo. Como eu disse, eu estou recomendando de graça. É só porque as pessoas me pedem alguma dica de por onde começar a estudar filosofia política. Eu acho que esse curso é sensacional para quem está começando a estudar, porque o professor vai desde os primeiros autores liberais, ele começa com John Locke, passando por Adam Smith, cada aula é sobre um autor específico até chegar nos pensadores liberais contemporâneos. O professor é super didático, eu estou amando o curso, ainda não terminei. E as vagas se encerram no domingo, ele me pediu para avisar, tá?
que quem quiser fazer o curso esse ano ainda precisa se inscrever até domingo e depois ele vai abrir um novo curso. Então, esse curso só vai ficar disponível até domingo. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também. De novo, só porque tem muita gente me perguntando por onde começar, por onde me guiar, por onde começar a ler filosofia política, autores liberais, enfim, eu acho que esse curso vai te ajudar bastante a te nortear aí entre os autores, em definir mais ou menos o que você está pensando. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo Papo Vocô.